Uma boa noite a todos vocês que estão assistindo a nossa transmissão do culto desta quarta-feira. Que você tenha um momento de encontro com Cristo, um momento de oração, um momento de adoração e de louvor também ao nome do nosso Deus. O culto de hoje, ele está sendo gravado, foi gravado no domingo, e em recomendação a todas as diretrizes propostas pelo Estado. Então, nós estamos aqui gravando este culto, mas que ele possa chegar até a tua casa, recebê-los, encontrá-los, na verdade, todos bem, e que possa ser um momento de realmente você ter um encontro com Deus, estar mais próximo e mais seguro nas mãos de Deus. Eu quero, neste momento, ler um verso da Bíblia para nós orarmos. 1 Crônicas 29:13 diz assim: Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. Mesmo vivendo em momentos difíceis como estamos vivendo, eu tenho certeza que nós temos momentos para agradecermos e louvarmos o nome do nosso Deus. Que você possa usar esses momentos realmente para adorar, louvar e agradecer a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelos teus cuidados, muito obrigado pela vida, pela saúde, pelo que o Senhor nos tem feito de bom até este momento. Te louvamos, te agradecemos, porque sabemos que mesmo em momentos difíceis o Senhor cuida dos seus filhos e está ao nosso lado. Pedimos uma bênção sobre nós no decorrer deste culto, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa estar ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, que possamos, Senhor, sairmos melhores do que nós chegamos também. Perdoe naquilo que falhamos, por Jesus. Amém. Olá, irmãos, boa noite. Que bom que estamos mais uma vez aqui na nossa casa para adorarmos ao Senhor. E agora, nesse momento de louvor, nós vamos cantar e adorar através da música. O primeiro hino que vamos cantar é o hino Por Belezas Naturais, número 6 do nosso inário. Se você tiver o seu inário, pegue e vamos cantar juntos. Por belezas naturais, pelo azul do lindo céu, por encantos imortais, ó Senhor, ao trono teu seguirá e com fervor nossa voz em teu louvor. Por amigos e irmãos, pela luz do puro amor, por poder em nossas mãos trabalhar em teu favor, seguirá também, Senhor, nossa voz em teu louvor. Por Jesus, o Salvador, que por nós morreu na cruz, pelo Espírito de amor, que a verdade nos conduz, seguirá também, Senhor, nossa voz em teu louvor. Este é o momento que nós vamos orar, vamos elevar a Deus a nossa prece. Você aí da sua casa ou de onde você estiver, juntamente com sua família, eu gostaria muito que você, neste momento, se juntasse, todos os membros da família, se ajoelhasse, se for possível, e juntos orassem a Deus, suplicando a Ele bênçãos, cuidados e também elevando aos céus gratidão por aquilo que Deus tem feito, pelos cuidados que Deus tem dispensado na vida de cada um. Eu vou ler um versículo aqui também, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 121,
verso 1, diz assim: Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você confia no Senhor? Eu tenho confiado muito no Senhor. E espero que realmente eu consiga permanecer firme como o monte de Sião que não se abala, porque minha confiança realmente tem estado no Senhor. Faça disso o seu dia a dia. Confie no Senhor. Espere nas promessas que Deus tem para cada um de nós. Vamos confiar. Vamos pedir para que Ele realmente cuide de nós, que nós possamos ter a força de confiarmos realmente e sermos como um monte de Sião, como o Salmo diz, que permanece firme para sempre. Então, neste momento, eu vou me ajoelhar aqui na frente. Você, aonde estiver e puder ajoelhar, se ajoelhe também com a sua família. Nós vamos ter alguns minutos para que vocês coloquem no trono da graça os seus pedidos, os seus agradecimentos, ore por eles junto com a sua família e depois eu vou fazer uma oração aqui da frente. Senhor Deus, Pai amado que estás nos céus, estamos reunidos, Senhor, cada um do seu lar, cada um de onde pode estar assistindo este momento, mas nós estamos aqui orando, estamos aqui clamando a Ti, estamos agradecendo também por aquilo que o Senhor nos tem feito de bom, Senhor. Neste momento, muitas pessoas elevaram a Ti pedidos, súplicas, e eu tenho certeza que o Senhor ouve cada uma delas chegam até o Teu santo trono de graça. Mas te pedimos neste momento, Senhor, que o Senhor possa ouvi-las e também atendê-las. Que o Senhor possa realmente, Senhor, cuidar de cada um dos seus filhos, cada pedido que foi elevado até o Teu santo trono de graça. Atenda cada um de acordo com a Tua vontade, de acordo com a necessidade de cada um. O Senhor sabe o que cada um pediu, Senhor. O Senhor possa dar uma bênção muito especial para essas pessoas que oraram, suplicaram e pediram a Tua ajuda. Sabemos que muitas pessoas próximas estão sofrendo neste momento, doentes, com problemas. Muitos também, Senhor, nos deixaram, têm famílias enlutadas. Que o Senhor possa fazer presente na nossa vida, que o Senhor possa cuidar da saúde, que o Senhor possa restabelecer aquelas pessoas que estão enfermas, necessitando, Senhor, de auxílio, necessitando da Tua bênção, necessitando da Tua cura, Senhor, ou mesmo aquele que esteja necessitando de um milagre, que o Senhor possa operar este milagre. Aqueles que perderam queridos, que o Senhor possa confortar os corações deles, também, Senhor, dar a eles a esperança e a certeza do breve reencontro. De uma maneira muito especial também seja com o pastor Ednelson, que irá abrir a Tua palavra, irá falar para nós nesta noite, que ele possa mais uma vez falar inspirado por Ti, e que realmente, Senhor, possamos abrir o nosso coração, ouvirmos e colocarmos em prática. Cuide de cada um de nós no decorrer desta semana, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos também agora mais uma vez
o hino Ó Deus de Amor, número 1 do nosso cenário. Cantemos. Ó Deus de amor, vimos nós te adorar, vós, ó nações, rendei louvor. És tu, Senhor, o poderoso vencedor. És Criador e Rei sem par. O teu poder nos criaste, Senhor. Deste-nos vida e perfeição. E ao desviar-nos de teu plano de amor, veio em Jesus a salvação. Teu é o poder e o louvor, nosso Deus. Teu nosso amor fervor também. E ao rocha firme a verdade ficará. Deus eternal, Senhor, amém. Nosso boa noite a você que está participando conosco aqui nas páginas da Igreja Central de Campinas. Como o nosso irmão Geso, primeiro ancião da igreja, já colocou, nós estamos aqui gravando esse programa no domingo à tarde para que você, na quarta-feira, possa assisti-lo, seguindo as orientações das nossas autoridades. Mas é uma alegria imensa poder abrir a palavra de Deus hoje à noite, mais uma vez, para que você possa receber o melhor e seja alimentado com a palavra do Senhor sempre e com a influência do Espírito Santo. Eu quero, antes de nós abrirmos a palavra do Senhor hoje à noite, eu quero, na realidade, comentar algumas coisas importantes para você. Você pode acompanhar a nossa tela. Nós temos, em todo o estado de São Paulo, um desafio neste mês de março. Estamos enfrentando uma crise muito forte e há uma decisão da parte da Igreja Adventista no estado de São Paulo para que nós nos unamos em oração às 9 da manhã e às 15 horas durante todo o mês de março. Você para o que você está fazendo, você, ainda que seja apenas em pensamento, é convidado para nós nos unirmos em oração pelas pessoas necessitadas, pelas autoridades, pelos cientistas e especialmente pelas pessoas doentes, as pessoas que estão enfrentando essa doença terrível, a Covid-19. Vamos orar juntos, vamos clamar pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas e que Deus também nos faça instrumentos nas suas mãos para esses dias. Nós temos, nos domingos à noite, nós temos a partir desse domingo 14, nós estamos começando uma série especial, o pastor Edmur, mais uma equipe de jovens, mesmo que de forma virtual, nós estaremos transmitindo para você a mensagem da palavra de Deus aos domingos à noite também, às 19 horas. Às quartas-feiras vai ser às 20 horas normalmente, transmitido, gravado, e aos domingos, também a partir do domingo 21, você vai assistir também a programação gravada a partir das 19 horas nas páginas da igreja. A série que está se começando agora no dia 14 é a série Dois Corações. Dê uma olhadinha aí, vão ser temas muito inspiradores. Esteja conosco ao redor das páginas da igreja. Temos a tradição de estar assistindo mais aos sábados, mas aos domingos à noite também temos uma ótima oportunidade de nos reunirmos cada dia com mais pessoas adorando o nome do Senhor, começando bem a semana, buscando a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos também alguns outros desafios que nós temos à nossa frente e queremos convidá-los para seguir conosco. Estamos aí diante da Semana Santa. Semana Santa neste ano vai ser de forma virtual e todos estamos sendo convidados para participar.
alguns grupos serão divididos. Nós já temos, na realidade, 18 grupos formados, que vão cada um ter um link disponível para que a igreja possa escolher acessar. Nós vamos divulgar isso uma semana antes ali da Semana Santa, para que você possa escolher qual link desses você vai entrar e poder participar. Quero lembrar também que a Semana Santa, ela é mais do que uma semana de oração, ela é uma semana evangelística, é uma oportunidade que nós temos como membros de falar aos amigos a respeito de Cristo. Então a Semana Santa é uma semana voltada para fora, nós trabalhamos de forma externa na Semana Santa. Então, ao você acessar esses links, você também pode reunir os seus amigos ao redor desses links, para poderem também ouvir a palavra de Deus. Esses links estarão disponíveis para que nós possamos nos reunir nos dias 29, 30 e 31 de março. E do dia 1, 2 e 3 de abril, nós vamos estar nas páginas, todos nós estaremos nas páginas da Igreja Central de Campinas, nessa mesma página que você está aqui, tanto do Facebook quanto do YouTube. Vamos estar atentos, participando. Deus tem nos dado essa oportunidade de poder pregar também virtualmente. Vamos falar do amor de Cristo virtualmente, e o Espírito Santo vai se encarregar em chegar aos corações das pessoas necessitadas. Que Deus nos abençoe. Eu quero fazer uma pequena oração com você agora, antes de nós abrirmos a palavra do Senhor. Curve a sua fronte. Querido Deus e Pai Celestial, muito obrigado por estar aqui, por essa oportunidade deste culto e por podermos abrir a Tua palavra nesse momento. Fale ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito dirija a cada um de nós nas decisões, nas escolhas que faremos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero hoje à noite convidar você para abrir a palavra do Senhor em um livro muito especial. Nós vamos ao último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Eu não quero pregar aqui hoje à noite sobre profecias, embora o momento seja também propício para isso, mas eu quero falar mais de uma pessoa aqui hoje à noite, uma pessoa que é extremamente especial para mim e que é para você e que deve se tornar especial para nós cada dia mais. Eu tenho tido o prazer, a alegria de me relacionar com essa pessoa maravilhosa. Quem é ela mesmo? Não posso falar de ninguém mais a não ser a respeito de Jesus, o nosso maior amigo. Quero convidar você para ir a Apocalipse capítulo 3. Nós temos no capítulo 2 e no capítulo 3 do Apocalipse, nós temos cartas de Jesus para as igrejas da Ásia e que representam períodos da história. São cartas dirigidas não somente para aqueles períodos, mas dirigidas para cada um de nós em certo sentido, porque essas cartas têm elogios, têm também reprovação, têm convites que Deus faz para nós através dessas cartas. Nós vamos à última carta, que é do período de Laodiceia. Eu quero ler com vocês aqui o verso 14, e queria nesta noite, desejo, que nós encontremos Jesus à luz dos textos bíblicos que nós vamos estudar, iniciando aqui por Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3, verso 14, diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse é um texto especial porque ele me chama a atenção, que aqui diz, estas coisas diz o Amém. Você percebe que a palavra Amém aqui, ela tem antes dela um artigo definido. Nós temos o O aqui, que é bem claro, bem definido. Então este Amém aqui passa mais do que ser o que assim seja, que é o significado da palavra Amém, para identificar algo maior do que isso. E eu quero que você e eu descobramos à luz da Bíblia quem é esse Amém. O próprio verso, quando você lê o restante das palavras, diz, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Queridos, eu não consigo, e espero que você também possa concluir assim, identificar ninguém mais além de Jesus, quando o apóstolo João diz estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem seria uma testemunha fiel, verdadeira a respeito de Deus, das coisas de Deus, a não ser Jesus? O testemunho de Jesus foi
perfeito. A Bíblia, ela revela a pessoa de Cristo Jesus. Eu queria que você fosse comigo a Gênesis capítulo 3 e o verso 15. Depois da queda dos nossos primeiros pais, nós temos o momento em que Deus se dirige a cada uma das pessoas, inclusive a serpente envolvida nesta grande queda. E quando chega no capítulo 3, verso 15, Deus, ele pronuncia a sua sentença sobre a serpente. E ele diz no verso 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você vê, desde o livro de Gênesis aqui, você já começa a perceber uma referência a Cristo Jesus, ao Messias, ao Salvador do mundo, que viria para contrapor as obras de Lúcifer, as obras de Satanás. Ele viria para poder colocar forças contra as ações de Lúcifer, que havia acabado de levar os nossos primeiros pais a cometer o pecado. Então Cristo aparece aqui já nos primeiros versículos da Bíblia. Se você for ao longo da Bíblia, você pode folheá-la em casa, em outra oportunidade também, se você estiver viajando. Você vai ao livro de Salmos, você encontra no capítulo 22, você vê quando Davi exalta ao Messias que viria para resgatar a humanidade. Ali ele aparece como Messias, Salvador. Lá no capítulo 23, ele é identificado como pastor, aquele que cuida das ovelhas. E no capítulo 24, este mesmo Messias, que também é pastor, ele também voltará. Ele vai voltar a este mundo. O próprio rei Davi foi inspirado por Deus a escrever esses 3 aspectos importantes do ministério de Cristo Jesus. A Bíblia intensifica-se cada vez mais falando da pessoa de Cristo Jesus. Quando a gente vai para os profetas maiores, menores, a gente percebe a preocupação dos profetas em revelar o nome de Jesus. Depois nós vamos para os evangelhos, e os evangelhos revelam nada mais, nada menos do que, obviamente, os atos de Cristo Jesus, as suas ações, os seus conselhos, ensinamentos e também os seus milagres. Quando a gente vai a Apocalipse capítulo 1, o próprio livro já começa dizendo: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Toda a Bíblia, ela revela o nome de Cristo Jesus. Encontramos a história de Jesus nesses livros maravilhosos inspirados. Mas eu quero convidar você para nós irmos adentrando um pouquinho mais e entendermos esta afirmação de João quando diz estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Lá no capítulo 1 de Gênesis, volta comigo aí, vira uma página de volta aí, capítulo 1 e o verso 1 de Gênesis. Nós encontramos as 2 primeiras palavras da Bíblia. Diz assim, Gênesis 1, verso 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Queridos, é maravilhoso, fantástico poder fazer um estudo, até mesmo em uma exegese das palavras da Bíblia de forma isolada, e nós encontramos coisas maravilhosas, profundas. Essas 2 primeiras palavras da Bíblia são muito importantes. Eu quero ir à primeira palavra da Bíblia, no. Aqui nós temos no, em português, é uma contração entre o em mais o o. Eu não quero confundir aqui, nem muito menos dar aulas de português aqui, não é a minha intenção. Mas quero aproveitar de fato essas informações para tirar aplicações espirituais. No quando nós vemos em português a palavra no, é que existiu uma contração entre a palavra em e o artigo o. Quando eles aparecem juntos, há uma contração, então nós encontramos aí no. Quando a gente vê o em mais o o e faz no, a gente vai à língua original, que é o hebraico, em que foi escrito o Velho Testamento, a gente encontra lá no hebraico a palavra be. E a palavra be tem traduções que nos faz pensar na palavra em, por e para. A palavra lá no original hebraico quer dizer em, por e para. Queridos, agora eu quero que você vá comigo a Colossenses capítulo 1 e o verso 16 e 17 em diante. Veja comigo Colossenses capítulo 1. Abra a palavra do Senhor comigo aí. Poderemos olhar também a segunda palavra da Bíblia, que é a palavra princípio, e podemos ter a sequência aqui. Diz assim:
quando Paulo tem uma inspiração a respeito da excelência da pessoa e obra de Cristo Jesus, aqui nos versos 13 em diante do capítulo 1 de Colossenses, ele diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí vem, veja comigo o verso 16: pois nele, aqui nós temos uma contração entre em mais ele, nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades. A última frase diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia, que bênção! Quando você vê a primeira palavra da Bíblia, você tem uma identificação da pessoa de Cristo. A palavra BE no original ali quer dizer em, por e para no português. E Paulo, muitos anos depois, tem a inspiração de Deus para escrever sobre isso. E aqui diz que todas as coisas começaram das mãos de Cristo Jesus. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui aparecem as palavras que se referem à primeira palavrinha da Bíblia, a palavra no português. A segunda palavra é a palavra princípio. E lá no original também aparece a palavra reshit, que é uma palavra até certo ponto conhecida por muitos também. Essa palavra tem 5 significados. O primeiro significado da palavra reshit é princípio, e nós já encontramos essa palavra ali. Segundo significado, a palavra cabeça. Terceiro significado, primazia. Quarto significado, plenitude. E o último significado, primogênito. Que coisa fantástica! Continue lendo comigo agora os versos seguintes. Veja o verso 17, diz assim: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Verso 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude da humanidade, ou a plenitude da divindade. Queridos, que bênção! Veja, nós encontramos nas primeiras palavras da Bíblia referências claras e diretas à pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso melhor amigo. Quando nós encontramos as palavras "estas coisas diz" ou "amém", nós ficamos imaginando Jesus como o princípio e o fim de todas as coisas, como o alfa e o ômega, como ele é revelado no livro do Apocalipse. Se a Bíblia começa de forma tão direta e clara, falando de Jesus assim, de forma tão surpreendente, será que ela encerra também? Vamos lá nas últimas palavrinhas da Bíblia, vá comigo, é interessante eu e você meditarmos sobre isso. Apocalipse capítulo 22, e vamos aos últimos versos da Bíblia. Depois que o livro já falou de tantas profecias e coisas maravilhosas, lá no finalzinho começa falando do novo céu e da nova terra, e as últimas palavras da Bíblia, João dedica, para de falar de profecias e começa a se voltar para o grande objetivo da vida e do seu ministério como apóstolo, que era revelar claramente o nome de Cristo Jesus, a sua obra, e testemunhar dos efeitos maravilhosos do relacionamento que ele teve com Jesus. Lembrando que João, ele era reconhecido como filho do trovão, era um homem nervoso, complicado conviver com João, mas aqui ele não se esquece de falar de tudo aquilo que de fato era o verdadeiro objetivo do seu ministério e a razão da sua existência. No verso 20, capítulo 22, verso 20, diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora, amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Aqui, na última parte da Bíblia, aparece o amém novamente, o artigo definido, o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Quem é ele mesmo? É Cristo, que é o princípio e o fim de todas as coisas. Queridos, talvez esteja pregando para alguém aqui hoje à noite que talvez já tenha pensado até de que essa coisa de religião, isso não é coisa tão boa e que não vale a pena lidar com isso. Queridos, a palavra de Deus diz que eu e você um dia vamos comparecer diante dos tribunais divinos, diante do próprio Cristo. Se você e eu fugimos dele hoje, um dia vamos ter que nos encontrar com ele.
não há para onde ir. O salmista disse isso em palavras bem diferentes. Ele diz: se eu quero fugir da tua face, vou para os vales, lá eu te encontro. Vou para os montes, o Senhor está lá. Vou para os confins da terra, não há como fugir da tua presença, querido Deus, e da tua face. Um dia nós vamos nos encontrar, porque todas as coisas partem das mãos do Criador, e um dia vão convergir de volta para as suas mãos, para o seu controle. Eu estou feliz nesta noite, porque posso falar desse Cristo, deste amigo tão especial para a minha vida. É sobre ele que nós vamos falar daqui para frente bastante. Nós vamos ter sábado agora um jovem que vai pregar sobre o Dia Mundial do Jovem Adventista, né? O jovem Pedro de Grande vai pregar sábado. Nós temos aos domingos aqui a série evangelística Dois Corações, com o foco naquilo que Cristo pode fazer, transformando nossas vidas. E depois vem a Semana Santa, quando nós vamos falar mais sobre os milagres, os ensinamentos, e especialmente sobre a vida, a morte, a ressurreição e a volta de Cristo Jesus a esta terra. Esteja conosco aqui nas páginas da nossa igreja, participando conosco ativamente. Toda a Bíblia está falando de Cristo Jesus. Mas eu queria tornar esta mensagem um pouco mais pessoal hoje à noite. E quero ver com você algumas histórias lindas que Jesus, são muitos milagres que ele fez. Eu queria que esses conceitos até teológicos se transformassem de forma prática na sua vida, sobre o que de fato Jesus veio fazer neste mundo, de forma muito prática, acessível. Quero que você vá comigo a São Lucas capítulo 19, nós temos aqui uma história muito conhecida, eu não quero explorar muito essa história, mas quero fazer menção a ela. Lucas capítulo 19, nós encontramos a história de um homem que tinha todas as coisas que este mundo podia oferecer. Eu me refiro a Zaqueu, que era um homem rico, que havia conquistado tudo aquilo que havia disponível nos seus dias. Imagino que se ele vivesse hoje, teria os melhores apartamentos, teria talvez um avião particular, talvez ele tivesse tantas outros bens materiais, tanto conforto, e talvez posição elevada em nossos dias também, mas ele não era uma pessoa feliz. Ele ouviu falar de Cristo Jesus. A pregação de João Batista também tinha criado um impacto muito grande na vida dele. E um dia Jesus passou pela sua cidade e ele não perdeu essa oportunidade. Ele queria de fato checar as coisas, ele queria chegar perto de Jesus e ver se de fato o que ele ouvia falar era realmente verdade. E houve um encontro muito especial. E a vida deste homem nunca mais foi a mesma. Ela foi completamente transformada. Na realidade, a palavra de Deus, ela está cheia de exemplos de pessoas que, ao se encontrarem com Cristo, não foram mais as mesmas pessoas. A mulher samaritana, por exemplo, teve esse encontro com ela. Tivemos a triste história do jovem rico, que ali encontrou-se com Jesus, mas preferiu seguir as coisas deste mundo, foi uma escolha que ele fez. Mas existem outras histórias lindas, e eu quero ir com você a uma outra história, que está aqui em Marcos capítulo 10, veja comigo, Marcos 10, eu gosto dessa história, porque ela representa a nossa história, representa a nossa trajetória, e também a nossa condição como seres humanos. Marcos capítulo 10, aqui Jesus realiza um dos mais bonitos milagres registrados nos evangelhos. Aqui Jesus, ele cura o cego de Jericó. Essas duas histórias, eu citei aqui a história de Zaqueu, e agora cito a história do cego Bartimeu, cego de Jericó, porque essas duas histórias estão posicionadas dentro do mesmo dia, segundo os comentaristas bíblicos. É bem possível, porque se você vê lá no capítulo 19, num milagre desse, num encontro desse, Jesus está entrando na cidade. E nesse milagre que ele realiza, ele está saindo da cidade. Então imagina-se que fosse na mesma viagem, Jesus realiza esses dois encontros, esses dois milagres, transforma um coração perturbado, um coração sem esperança, um coração que havia alcançado tudo o que esse mundo podia oferecer, mas não era feliz. Se você vê toda a história de Zaqueu, você percebe que no final há um final feliz. Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, porque você é um filho espiritual de Abraão, você obedece os mandamentos de Deus, e você abriu o seu coração, para que a palavra de Deus chegasse até você. Aqui no capítulo 10 de Marcos, nós encontramos o relato um pouquinho mais completo, a respeito desse milagre que Jesus faz na vida do cego
de Jericó. Eu quero ler com vocês um pouquinho, diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com ele os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, quem era ele? Um homem cego, mendigo, filho de Timeu. Ele estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque o mestre está te chamando. Ele lembrou de você, ele viu a sua causa, ele notou a sua presença, e ele deseja realizar um milagre na sua vida. E daí no verso 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E Jesus, ao chegar perto dele, disse: que queres que eu te faça? Respondeu aquele homem: eu quero que de fato o Senhor me faça a ver novamente, que eu torne a ver, Senhor. Bom, essa expressão que ele diz, que eu torne a ver, deixa claro de que este homem já tinha enxergado uma vez na vida. Mas naquele tempo, quando se fazia as viagens pelo deserto, imagina-se que a poeira do deserto, pela sua força e intensidade, tenha causado problemas na visão deste homem, e ele perdeu a sua visão. E agora ele pede a Jesus: eu quero ver de novo. Eu já enxerguei e eu perdi essa oportunidade, essa bênção da vida. Agora eu estou valorizando o que eu tinha, e eu não valorizava talvez na época, mas eu estou percebendo que eu tinha bênçãos, porque o Senhor nos concede bênçãos tão especiais desde o nosso nascimento. Nada acontece nesse mundo sem que o Senhor perceba e nem que o Senhor permita, e o Senhor não faz as coisas imperfeitas, mas eu perdi a minha visão. Por isso eu vim aqui, querido Jesus, filho de Davi, para que o Senhor demonstre misericórdia e tenha compaixão de mim. Meus queridos, eu prego de Jesus hoje à noite, e imagino que nesses próximos dias, até a Semana Santa, onde vamos pregar muito sobre Jesus aqui, nós aprendamos que Jesus é cheio de misericórdia, de compaixão. Os encontros que Jesus teve neste mundo resultaram em transformações de vida, em verdadeiros milagres que nós podemos ver nos relatos. Mas eu sei também que verdadeiros milagres Ele já fez e ainda poderá fazer na sua vida. O milagre diz que este homem, ele encontra-se com Jesus, e ao clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outro momento ele diz: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Mostrava o que havia no seu coração, uma verdadeira transformação, um coração aberto, um reconhecimento de que necessitava de algo maior do que ele, e que a solução do seu caso, do seu problema, não estava na mão das autoridades daqueles dias, não estava nas mãos dos seus próprios vizinhos, amigos e nem mesmo dos apóstolos, porque Deus não nos investiu com tamanho poder e capacidade para tomar o lugar de Cristo, e eles então não poderiam ajudá-lo naquele momento, muito menos aquelas pessoas, porque embora ali apareça aqui no milagre que havia uma grande multidão na cidade, talvez essa multidão tenha causado uma certa distorção nos seus pensamentos. Naqueles dias as cidades, elas eram construídas com as ruas muito apertadas, provavelmente as ruas tinham no máximo 2,5 metros de largura, fazia com que quando as multidões chegavam na cidade, as pessoas se aglomeravam muito, e quem sabe naquele momento ele não conseguia chegar mais longe, e as pessoas, embora todas elas ali, não podiam notar e muito menos ter interesse no seu caso individual, no seu caso em particular, mas aqui diz que Jesus teve tempo em meio a uma multidão para poder se voltar àquele homem que tinha seus sentimentos, tinha seus sonhos, seus projetos, e ele queria realizá-los, mas entendia que sozinho seria impossível. Por isso ele clama a pessoa certa, clama a Cristo Jesus, o Salvador do mundo, o melhor amigo das pessoas. Queridos, sempre que eu prego sobre Jesus, tenho a sensação, quando termino, de que ainda faltou muita coisa para se falar de Cristo. Na realidade, o próprio João diz isso, que os evangelhos revelaram muita coisa sobre Jesus, mas a eternidade inteira não será suficiente para entender tudo que é Jesus,
seu amor, sua graça, sua misericórdia, sua bondade, sua longanimidade, sua benignidade, o seu perdão, a sua graça e as oportunidades que Ele nos dá. Por isso João diz que se fosse até mesmo usar todos os livros do mundo, tivessem que ser usados para descrever a respeito de Cristo, eles não seriam suficientes para se falar tudo a respeito de quem é Jesus. Até porque eu imagino que cada um de nós temos a nossa história com Cristo Jesus. Os apóstolos, os escritores bíblicos tiveram sua experiência. Moisés já representou a Cristo e teve a sua experiência forte com Deus. E João, que escreveu o Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele expressa de fato a grandeza de quem era Cristo Jesus, a sua santidade. E Paulo, ao escrever sobre Cristo, escreve a excelência da pessoa de Cristo Jesus. E ele tenta expressar o máximo que ele pôde, em palavras humanas, quem era Jesus. E ele diz que nele foram criadas todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça, é o primogênito, ele tem a primazia, tem a plenitude, ele é o princípio de todas as coisas vêm das mãos dele e vão acabar voltando para as mãos dele também. Queridos, ele estende a sua mão até você hoje e chama você também. Talvez é necessário que em meio a essa multidão que nós vivemos, de pessoas no mundo inteiro, vivendo provas e dificuldades como nós vivemos hoje, somos tentados a pensar que Cristo não sabe o que nós sentimos. Jamais pense isso, porque cada sentimento, cada pensamento que nós temos, não passa desapercebido das mãos e também do conhecimento do nosso amigo Jesus. E Ele deseja ajudar você neste momento, aonde quer que você esteja. Eu quero concluir aqui minhas palavras, convidando você para conhecer um pouco mais desse Jesus, que eu tenho conhecido, e é impossível conhecer muito a respeito dele sem duas coisas pelo menos. Primeiro, se eu quero conhecer mais sobre Jesus, eu preciso conhecer mais sobre a Bíblia, porque é esse livro que revela sobre ele. Você viu, esses poucos minutos aqui, quantas coisas nós já tiramos deste livro a respeito de Cristo Jesus, quantas coisas. Então, primeiro, não dá para conhecer muito sobre Jesus se não for começando pela Bíblia, pelo estudo da palavra de Deus. E a segunda coisa, não dá para conhecer muito sobre Jesus sem tomar uma decisão de ter uma experiência pessoal com Ele. Quando João diz que tem todos os livros do mundo são suficientes para se escrever a respeito de quem é Cristo, da sua misericórdia e da sua compaixão, ele quer dizer que na realidade cada pessoa que já nasceu e já viveu nesse mundo tem a sua própria história. Se tiver uma experiência com Ele, pode escrever o seu próprio livro se quiser, ainda que isso não aconteça de fato, mas ao fazer a retrospectiva na sua vida, você vai perceber que o que você viveu é uma história com Cristo, que tem altos e baixos, tem alegrias, também tem tristezas. Veja que aparece a palavra tem bom ânimo. O cristão, ele passa dificuldades, mesmo as pessoas que enfrentam, que seguem a Cristo, que se relacionam com Ele, elas estão sujeitas também a passar por lutas, dificuldades, provações, tentações. Mesmo pessoas que servem a Cristo podem adquirir o vírus da Covid, o coronavírus, e mesmo assim Deus jamais o abandona. Isso não quer dizer que Cristo esteja ausente da sua vida e muito menos alheio àquilo que você está vivendo. Hoje à noite é uma noite de decisão e de escolha, e a decisão é, minha sugestão para você nesta noite, que eu e você tomemos a decisão de conhecê-lo mais e mais. Nós vamos ter nesta Semana Santa, restaurados em Cristo, nós vamos aprender mais sobre Jesus. E esta imagem me chama muita atenção, que é uma imagem de uma cruz, quando Cristo está no céu e está estendendo a sua mão para mim e para você, tirando a cada um de nós do poço que nós vivemos, porque hoje nós vivemos entre a vida e a morte, e a Bíblia nos desafia a fazer uma escolha nesse momento. Moisés certa vez disse ao povo de Israel: eu proponho para vocês, palavras do próprio Deus. Deus está dizendo para você hoje
Eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que você possa viver. E isso a gente tem a oportunidade hoje de escolher. Meu desejo é que Cristo faça a diferença no seu lar, na sua vida pessoal, na sua empresa. Hoje à noite talvez eu esteja pregando para alguém que já pensou em tomar uma decisão de entregar a sua vida a Cristo, mas ainda não fez isso publicamente. Lembre-se que a história deste cego nos deixa claro que uma pessoa sincera, verdadeira, não tem medo nem vergonha de ir publicamente, até mesmo, se for necessário, gritar, dizer: Jesus, filho de Davi, eu creio em ti, tenha misericórdia de mim. É preciso uma decisão pública, é preciso uma decisão em que as pessoas saibam e percebam que você de fato está transformado e que você deseja uma nova vida, um novo começo. Podemos chamar isso do batismo, né? Pode ser que eu preguei para alguém que não é batizado, mas que deseja sê-lo um dia. Não deixe passar a oportunidade, esses momentos que estamos vivendo, porque nós não sabemos o dia de amanhã, e nunca ficou mais claro para nós de que o nosso futuro é tão incerto do que esse momento, porque nós não sabemos se daqui a 30 dias estaremos vivos, porque todos nós somos sujeitos a ser contaminados, a perder a vida, ou perder alguém, ou perder uma oportunidade. E não deixe que isso aconteça na sua vida. Eu quero orar com você agora pela sua decisão que você tomou. Na sua casa você pode orar com a sua família agora, nesse momento, ou no carro, apenas ouvindo. Se estiver dirigindo, continue com os olhos na estrada, mas com os ouvidos atentos. Eu quero orar por você nesse momento. Curve a sua fronte. Querido Deus e Pai Celestial, muito obrigado pela tua graça, misericórdia e bondade. Obrigado por esta noite, por esta quarta-feira, por esses milagres que Cristo realizou, porque garantem que Ele pode realizar também na minha vida. Nesse momento, tome essa vida, onde quer que esteja agora, que tomou uma decisão de abrir o coração a Ti, de entregar a sua vida nas Suas mãos, de viver uma nova experiência a partir desse momento, que nós não conhecemos o dia de amanhã. Abençoe essa pessoa. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.